Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo e eu vou comentar um pouquinho com você agora sobre improbidade administrativa. Bom, o tema improbidade administrativa é regulado pela Lei 8429/92, uma lei federal que você deve pegar no site do Planalto, www.planalto.gov.br. Por que, Pera, pegar no site do Planalto? Porque lá a legislação é atualizada diariamente. Então você não corre o risco de estar estudando uma legislação desatualizada. Então pegue a Lei 8429/92, que trata sobre improbidade administrativa, no site do Planalto, ok? Bom, o que é improbidade administrativa? Gente, probidade é honestidade. Improbidade, desonestidade. Quando se fala em improbidade administrativa, está se falando em uma desonestidade no âmbito do poder público. E essa desonestidade resulta na aplicação de sanções de natureza extrapenal em processo judicial. Então, a rigor, em si, o ato de improbidade não é crime, tanto que aquele que o comete é julgado na esfera cível e não na esfera penal, ok? Assunto importante sobre improbidade administrativa são as modalidades de improbidade. Os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade prevêem lá 3 modalidades de improbidade, que é o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a afronta aos princípios, respectivamente nesses artigos citados, 9º, 10 e 11. Tá? Dá até para você guardar a bitolinha EPA, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios, tá legal? Gente, o artigo 9º prevê 12 hipóteses que configuram enriquecimento ilícito, o artigo 10 prevê 15 hipóteses que configuram prejuízo ao erário e o artigo 11 prevê 7 hipóteses que configuram afronta aos princípios. Desses 3 artigos, tem um apenas que você tem que memorizar, porque os outros 2 você consegue responder por exclusão. O que você tem que memorizar é o artigo 11, que é a afronta aos princípios. Pera, eu memorizo o artigo 11 que tem 7 hipóteses de afronta aos princípios? Perfeito, porque as outras 2 você consegue responder por exclusão. E como que funciona isso? Funciona da seguinte forma: se você for analisar o artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito, você vai perceber que todos os verbos das condutas são verbos de posse. Então o verbo é adquirir, aceitar, usar, são todos verbos de posse. Por isso, enriquecimento ilícito. O agente está trazendo para ele, ele está pegando para ele, tá? Já no caso do artigo 10, que trata do prejuízo ao erário, os verbos não são verbos de posse, tá? São verbos como realizar, proceder de determinada forma, doar, praticar determinado ato. Então não são verbos de posse, ele não está trazendo nada para ele, ele não está pegando nada para ele, tá? É possível que apareça na sua questão de prova uma conduta e seja indagado ali qual modalidade de improbidade é aquela, certo? E aí como que você vai responder isso? Inclusive a questãozinha que a gente vai analisar aqui foi feita assim, tá? Você vai analisar se essa conduta dada pela prova é uma das previstas no artigo 11, que afronta aos princípios que você vai memorizar, certo? Se é uma daquelas condutas, você já matou a questão, você já achou a resposta. Se não é uma daquelas condutas, aí você vai ver se tem verbo de posse. Se tiver verbo de posse, é enriquecimento ilícito. Se não tiver verbo de posse, por exclusão, é prejuízo ao erário. Tranquilos? Jóia. Pessoal, aquele que cometa ato de improbidade está sujeito a sanções. Sanções previstas na Constituição Federal e também na Lei de Improbidade. E aqui tem um detalhezinho importante para a gente mencionar.
O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, prevê 4 sanções aplicadas àquele que cometa ato de improbidade. Quais são essas 4 sanções? Ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e perda da função pública. Estas 4 sanções previstas na Constituição também são previstas na Lei de Improbidade. Só que a Lei de Improbidade prevê ainda mais 2. Então a Lei de Improbidade prevê, portanto, 6 sanções ao todo. Pera, quais são as 2 que estão na Lei de Improbidade, mas que não estão na Constituição? São elas: primeiro, multa civil, e segundo, suspensão do direito de contratar com a administração e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Tá? Então, suspensão do direito de licitar e contratar com a administração e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Ok? Você tem que ficar atento pelo seguinte: às vezes a questão te pergunta quais as sanções constitucionais aplicadas àquele que cometa ato de improbidade. E aí você tem que ficar esperto que são apenas aquelas 4 primeiras que eu citei, tá? Ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e perda da função pública. Então você tem que ficar atento quais são as 4 que estão na Constituição, que a Constituição só prevê essas 4, saber que a lei prevê também estas 4 e mais 2, e claro, saber quais são essas 2, ok? Algumas sanções podem ser aplicadas de forma gradativa, conforme prevê lá o artigo 12 da Lei de Improbidade. Ou seja, o que é uma aplicação gradativa? Elas podem ser mais leves ou mais graves, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada. Tá legal? Você está analisando agora um quadro aí na sua tela com a gradação das sanções. Então, nesse quadro você está vendo aí, na primeira linha, as modalidades de improbidade, que é o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios. Na primeira coluna você vê aí suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com a administração e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Perceba aí na tabelinha a gradação que a lei prevê. Então, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada, a sanção pode ser maior ou menor. Isso é que é gradação na aplicação da sanção, ok? Então, você vê aí a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, de 5 a 8 anos e de 3 a 5 anos. A multa civil até 3 vezes o valor do acréscimo, ou até 2 vezes o valor do dano, ou até 100 vezes o valor da remuneração. E na última linha, a proibição de contratar com a administração por 10 anos, por 5 anos e por 3 anos. Ok? Então é importante que você analise com calma essa tabela, que você procure memorizar para ajudá-los a responder as questõezinhas sobre isso. E por falar em questão, vamos tratar agora de uma questãozinha relacionada ao que a gente falou aqui, de sanções e modalidades de improbidade. Então a questãozinha está aí na sua tela e diz o seguinte: as penas previstas na Lei 8429/92, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, olha aqui a dica, de 8 a 10 anos, são penalidades que podem ser impostas ao servidor público que... 2 pontos. Bem, gente, configura-se aqui a modalidade de enriquecimento ilícito, ok? Se configura enriquecimento ilícito, até por conta do prazo que é dado, de 8 a 10 anos, fica fácil da gente fazer essa associação por conta do prazo, de 8 a 10 anos é enriquecimento ilícito. Lembra que nós falamos para enriquecimento ilícito? Verbo de posse. Então eu vou analisar as alternativas e vou tentar achar a alternativa que tem um verbo de posse.
Analisa aí comigo, olha só. Alternativa A, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Gente, isso daqui está perfeito. É previsto no artigo 9º, inciso 7 da Lei 8429/92. Pera, está certa essa alternativa? Está certa. Veja o verbo de posse, adquirir. Olha só as outras alternativas. Alternativa B, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. O verbo não é de posse, né? Permitir, não é verbo de posse, portanto isso daqui é prejuízo ao erário. Na verdade, todas as outras alternativas da questão tratam de prejuízo ao erário, tá? Olha a alternativa C, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Frustrar não é verbo de posse, portanto não é enriquecimento ilícito. Alternativa D, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Agir negligentemente também não é verbo de posse, é prejuízo ao erário. E a alternativa E, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Também não é verbo de posse, também é prejuízo ao erário. Como o enunciado está tratando de enriquecimento ilícito, a alternativa correta é a alternativa A. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.